Esse aqui é o Asus Zenfone Go, é mais um novo aparelho aí da Asus da linha Zenfone e que tem a missão de substituir o popular Zenfone 5, aparelho lançado aí no ano passado e que fez um bom sucesso por conta do custo-benefício. Dentro da família Zenfone, que agora já é mais complexa, tem modelos como Zenfone 2, Zenfone Selfie, nós temos aqui o aparelho que é para ser o maior custo-benefício da linha toda, é para ser o aparelho de entrada e que com um custo mais baixo ainda entrega uma boa experiência. Ele traz várias características semelhantes a que víamos com o Zenfone 5, então nós temos um aparelho aqui do segmento intermediário. As principais mudanças mais notáveis são primeiro aqui em relação ao design. Nós temos aqui medidas mais compactas se comparadas com o aparelho do ano passado, então aqui nós temos o Zenfone 5. Dá para perceber que, apesar de ele ter mantido a mesma tela de 5 polegadas, dá para ver que o tamanho ainda é o mesmo, ele é um pouco mais enxuto, ele perdeu um pouquinho de tamanho nas bordas, tanto no topo quanto embaixo, quanto nas laterais. E o resultado é que você tem ainda aí a mesma tela, mas um aparelho mais compacto. Então esse é o primeiro avanço que nós percebemos aí em relação ao ano passado. O segundo avanço, e que é muito importante porque nós criticávamos bastante essa característica, é a autonomia. Segundo a Asus, este aparelho aqui vai entregar aí mais ou menos o dobro da autonomia que tínhamos aqui com o Zenfone 5. E é um dos pontos críticos do Zenfone 5. Ele é um aparelho com uma autonomia abaixo da média do segmento, um dos piores que a gente testou o ano passado. Então, atacaram em dois dos pontos principais do modelo do ano passado, né? Reduziram as bordas, reduziram o corpo do aparelho por conta disso e a sua autonomia melhorou. Então, traz avanços bem legais. Em termos de performance, o processador que era um Intel, tem até marcado aqui na parte de trás, deu às vezes aí para um MediaTek. Então agora nós temos aqui um processador quad-core da MediaTek operando a 1.3 GHz e é combinado com uma GPU Mali. Então em performance nós temos o retrocesso desse ano. Comparado com o Intel Atom do Zenfone 5, que era um dos aparelhos que teve mais alto desempenho do segmento intermediário, esse ano o MediaTek presente aqui no Zenfone Go entrega um dos resultados medianos, em alguns momentos abaixo dos concorrentes do mesmo segmento de preço. Da parte de CPU, a situação não é tão crítica, mas na parte de GPU a gente percebe um retrocesso muito grande em relação ao que tínhamos com o Zenfone 5. Isso quer dizer que o Zenfone Go tem uma performance bem abaixo do aparelho do ano passado, quando o assunto é principalmente os games. Quando você está abrindo aí aplicações relacionadas a gráficos, né, que usa mais avançados, usa de forma mais abusiva a GPU, a gente sente como o Zenfone Go engasga muito mais do que engasgava o Zenfone 5. Então, é um aparelho que já não entrega o mesmo desempenho em jogos. Felizmente, em termos gerais do uso da interface, nós temos um aparelho que entrega uma performance bem consistente. Primeiro porque a CPU não tem um desempenho tão abaixo, então o processamento não ficou muito ruim. E também a quantidade de memória RAM é bem interessante. Nós temos aí um aparelho com 2 GB de memória RAM. Isso quer dizer que na hora de alternar entre os aplicativos, a gente não tem problema por falta de memória, como acontece às vezes aí com alguns aparelhos que têm apenas 1 GB. Então, no uso geral do sistema, é um aparelho que entrega uma boa performance, mas em GPU já não é mais como era o Zenfone 5, não é o aparelho com a performance mais impressionante que nós encontramos aqui. Em termos de autonomia, realmente a troca do processador e as melhorias de software aí por parte da Asus resolveram muito do problema crítico do Zenfone 5, que era um aparelho que muitas vezes não chegava até o fim do primeiro dia de uso. Agora, mesmo com um uso mais abusivo da nossa parte, nós conseguimos aí uma autonomia de bateria capaz de segurar um dia inteiro. Chegamos aí, depois de umas 17 horas de uso, ele ainda segurou mais ou menos uns 15%, 20% de bateria, e quando a gente pegou leve, nós tivemos aí um consumo de bateria capaz aí de, quem sabe, segurar 2 dias de autonomia. É o perfil que a gente tem, apesar de ser um avanço muito grande do ponto de vista do que era o Zenfone 5, do ponto de vista dos outros smartphones do segmento, nós temos aqui agora uma autonomia média, dentro da média do segmento, um aparelho capaz de segurar 1 dia de uso intensivo e 2 dias de uso moderado. Então, pelo menos agora não dá mais para dizer que é um contra do Zenfone, ele agora está dentro da média do segmento. Não é uma bateria excepcional, mas também tá regular, está dentro do que a gente costuma ver nesse segmento de preço.
Na parte da fotografia, como esse não é um aparelho tão focado em selfies como o Zenfone Selfie, ou mesmo um aparelho topo de linha como o Zenfone 2, ele tem aquelas configurações do segmento intermediário, com uma câmera frontal de 2 megapixels e uma câmera traseira de 8 megapixels. É uma característica bem parecida com o que a gente havia visto no Zenfone 5 ano passado, e também manteve aí o desempenho que nós víamos com ele. Então é uma câmera. A Asus fez bastante modificações aqui na câmera, fez vários modos, nós temos umas configurações bem interessantes, você consegue ajustar balanço de branco, o valor da exposição, você tem uma regulagem interessante numa câmera que tem um desempenho que não é que seja ruim. Na verdade, o segmento intermediário melhorou muito em relação aos anos anteriores. Então nós temos aí uns desempenhos legais em aparelhos como o Quantum Go, o Redmi 2 chegou com uma câmera bem interessante. Então o Zenfone Go não chega a se sobressair, ele entrega um desempenho de câmera intermediário, vai ter aquela granulação exagerada nos momentos de cenas mais escuras e tudo mais, mas é uma câmera que vai aí atender bem, vai ficar no mesmo nível aí dos seus concorrentes no seu segmento. Bom, muito mais do que necessariamente o design aqui dos círculos concêntricos, essas características que deixam o Zenfone aí com sua cara de ser um Zenfone, a característica mais marcante desses aparelhos é a interface Zen UI, que é uma modificação da Asus em cima aí do Android para deixar o sistema com a cara que eles querem deixar. É uma modificação que traz alterações interessantes, às vezes você ganha alguns recursos legais, mas em geral é uma... Para quem é mais fã do Android, sem modificações, isso é um empecilho, porque ele mexe aí na posição de algumas coisas, as interfaces ganham novos botões, é algo que pode não necessariamente agradar todo mundo. Não chega a ser um contra, porque é uma interface relativamente estável, não parece tomar muito consumo do sistema e a Asus atualiza com uma certa frequência. Então é uma coisa que você precisa estar ciente, que vai vir com o aparelho. É bom, quem sabe, se você conseguir dar uma mexida na interface antes para ver como ela é, modifica aí bastante coisa de aplicativos básicos, de mensagem, navegador, interface de configuração, mexe bastante algumas funções, já deixa uma lanterninha aqui sempre pronta para ser usada. Mas é bom você ter em mente aí que o Android está bem mexido, você vai precisar esperar pela Asus para atualizações para a nova versão do Android. Esse tipo de coisa comum aí de um smartphone que tem o seu sistema Android bastante alterado. Bom, o Zenfone Go está chegando no mercado com uma única versão, já com 16 GB de armazenamento, que é um bom nível já para um aparelho do segmento intermediário, 2 GB de memória RAM, outra configuração bem interessante, e somente na configuração aí 3G, ele não tem o LTE, não tem o 4G. Isso deixa ele em desvantagem com alguns de seus concorrentes aí do segmento intermediário, como o Moto G, o Quantum Go, esses aparelhos que trazem, mesmo que às vezes mais caro, pelo menos você tem a opção, se você quiser optar pelo 4G, você tem disponível. O Zenfone Go, então, é um aparelho que, para quem não está procurando a configuração 4G, ele também não tem uma versão com TV digital, a Asus lançou um outro aparelho, o Asus Live, que vai trazer essa opção. Então, são duas opções que você não tem aqui. E o preço dele é R$ 799, então coloca ele numa situação complicada em algumas disputas de preço. Vamos encontrar aparelhos aí com um hardware mais ou menos semelhante, às vezes mais barato que isso. Então, é um aparelho que já não chega com a relação custo-benefício tão alta como o Zenfone 5, que no ano que entrou aí no mercado ele chegou aí balançando. Principalmente a briga com o Moto G, ele entregou um custo-benefício mais alto para chegar com um preço mais baixo. O Zenfone Go não chega chutando a porta em questões de preço, então isso torna ele um aparelho já menos atraente do que era na geração passada. É um aparelho que ainda vai entregar um desempenho regular, vai ter uma boa configuração de câmera, tem um bom design, melhorou bastante em relação ao ano passado, principalmente a bateria realmente está muito melhor, mas não vai entregar aquela performance que o Zenfone 5 havia entregue e muito menos vai chegar aí com um preço tão avassalador. Então é uma opção que você pode cogitar, mas já não é mais necessariamente o produto com custo-benefício mais alto que você tem hoje no mercado brasileiro. Pessoal, esse aqui é o Zenfone Go, você consegue conferir a nossa análise mais completa em texto, com todos os benchmarks e todos aí fotos e detalhes mais aprofundados do aparelho. Você consegue ver lá no site, o link está aí na descrição do vídeo. E se você quer ficar por dentro aí de todos os conteúdos que a gente lança aí da área de mobile e também tecnologia e games, é só assinar o canal que vocês ficam por dentro de novos vídeos que a gente lançar.
E a gente se vê no próximo. Um abraço! A Quantum é uma startup que está incubada aí dentro da Positivo e traz o conceito emprestando o conceito da física de ser o mínimo de energia para você conseguir alguma coisa. Então a ideia aqui é um aparelho que te traga o mínimo de custo e o máximo aí de componentes, performance e design.